A graça e paz, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez, nesse dia tão especial para nós, dia de Santa Ceia e dia também compartilhar da palavra do Senhor. Você que nos acompanha, você sabe que hoje nós estamos na quarta e última semana da nossa série de mensagens Jesus em Casa. Hoje nós vamos ver Jesus em minha casa. Vamos orar ao Senhor agora, queridos. Amado Deus, muito obrigado por este momento. Nós te agradecemos por esta hora, Deus, que o Senhor fez para nós, de podemos nos achegar em Tua presença e Te adorar e Te celebrar e conhecê-lo, Pai, mais e mais, ó Pai. O nosso desejo é este de Te conhecer cada dia mais e mais. Queremos conhecê-lo e à medida a qual vamos conhecendo quem o Senhor é, que nosso coração possa ser transformado pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua vida, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos a Ti e nós abençoamos cada lar, cada casa. Amém e amém, assim nós cremos. Adore ao Senhor, queridos. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em Seu nome a salvação, no poder do Seu sangue.
águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua
O texto que nós vamos ler nessa noite está em Êxodo 12, do verso 5 ao verso 13. Êxodo 12, 5 ao 13. Vamos ler. O animal escolhido será de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém. Glória a Deus, queridos. A primeira Páscoa, irmãos, como nós lemos, ela surge juntamente com a última praga do Egito, como nós lemos agora. A última praga do Egito é que o anjo passaria e ele mataria todo o primogênito, o primeiro filho de cada casa. É claro que Deus, para guardar os seus, Moisés ele vai dizer que todos aqueles que sacrificassem um cordeiro e passassem o sangue no batente das suas portas, então este anjo ele passaria, e aonde ele avistasse, aonde ele visse esse sangue, ele passaria adiante, e daquela casa não haveria morte. Então nós vemos aqui que Faraó, queridos, foi diretamente atingido por esta última praga, porque o seu filho morreu, queridos. Quero lembrá-los que Moisés, ele foi chamado por Deus para resgatar o seu povo esse que estava há 400 anos sendo escravizado pelo Faraó. E então Deus começa a mostrar sinais, Deus começa a enviar pragas, e esta 10ª praga foi a praga onde então este anjo passa para tirar a vida de todos os primogênitos. Então, queridos, nesta última praga, como o Faraó ele foi atingido, a sua casa, o seu filho foi ali morto, queridos. Então, ele consegue compreender de que o Deus de Moisés, que o Deus daquele povo, realmente, de fato, era o Deus verdadeiro. E ele reconheceu naquela hora de que os deuses do Egito tinham perdido para o Deus de Israel. E assim, queridos, nós vemos então que o povo de Deus, ele ganha a sua liberdade. Faraó, então, com aquela dor dentro do seu coração, ele permite com que Moisés tire a todo aquele povo das suas terras. A Páscoa, então, ela foi instituída como uma das festas mais importantes
na cultura judaica, porque ela significava libertação, ela significava que Deus estava com eles, era uma festa que trazia esperança para todos eles, irmãos. A festa da Páscoa, ela serviria então como um memorial de todos aqueles que foram libertos. A festa da Páscoa, ela serviria como uma celebração para todos aqueles que foram libertos da escravidão e dos falsos deuses do Egito, irmãos. Essa então, nós vemos aqui no verso 11, e ele vai finalizar dizendo: esta é a Páscoa do Senhor. Deus não tinha os esquecido, mas Deus tinha um plano para aquele povo, irmãos. Nós temos que lembrar algo, que os elementos físicos que são mostrados para nós no Velho Testamento, no tempo da lei, tanto os elementos físicos, os rituais, as celebrações, todas as festas, todos os mandamentos, todas as ordens cerimoniais, agora no Novo Testamento eles se transformam, ou eles dão lugar a elementos que são espirituais, irmãos. Agora na graça, no Novo Testamento, os elementos que são físicos se tornam elementos espirituais. E é desta maneira, queridos, que nós temos que ler o Velho Testamento. Hebreus capítulo 10, verso 1, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. O que isso quer dizer, queridos? Todos esses ritos, esses elementos físicos, estas festas que o judeu ele fazia, o apóstolo Paulo ele vai nos explicar com clareza que isso tudo era apenas uma sombra dos benefícios que ainda viriam e que não eram a sua realidade. Nós sabemos, queridos, que tudo isso era a sombra de Cristo. O que na verdade Deus estava fazendo nesse tempo, Ele estava revelando para o seu povo Jesus Cristo. Deus estava revelando para o seu povo o libertador que viria, este Deus, Deus Emanuel, que se faria presente, que pisaria nesta terra para de uma vez por todas libertar o seu povo do pecado e da condenação, queridos. Amém? Então, muitos elementos da Páscoa, desta Páscoa que nós lemos no livro de Êxodo, fazem menção a Cristo. É uma tipologia de Cristo, é um tipo de Cristo, irmãos. Amém? E eu gostaria de trazer alguns exemplos de elementos que eram físicos e que no Novo Testamento, que com a vinda de Jesus Cristo, esses elementos apontavam para Cristo e eles se tornaram elementos espirituais da graça. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês está no verso 6. Ele vai dizer: sacrificar um cordeiro macho e sem defeito. Então estas foram as orientações de Moisés para o seu povo. Sacrifiquem um cordeiro macho sem defeito. João capítulo 1, no verso 29, vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, se lá em Êxodo, se lá na primeira Páscoa, irmãos, o Cordeiro, ele era este símbolo para livrar o seu povo. Então eles deveriam sacrificar o cordeiro sem mancha, sem mácula, e passar o seu sangue no batente das portas, para que
então eles fossem livres da morte. Agora no Evangelho de João, João vai declarar que Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que nos livra, queridos. Hebreus capítulo 4, verso 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Da mesma maneira que em Êxodo, lá no verso 6, capítulo 12, verso 6, que nós lemos, o povo teria que sacrificar um cordeiro sem defeito. Nós vemos em Hebreus capítulo 4, verso 15, Paulo dizendo que Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas foi encontrado sem pecado, sem defeito, sem mácula, sem mancha, sem impureza, irmãos. Olha que maravilha. Nós podemos então ver que tudo aquilo de Êxodo 12, a Páscoa, era uma sombra do que viria, queridos. Eu quero dar o segundo exemplo nesta hora, que está no verso 7. Ele vai dizer assim: passem o sangue nas portas para serem salvos da morte. Agora, a 1 Pedro capítulo 1, verso 19, vai dizer: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, queridos. Pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nós somos resgatados, nós somos salvos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos, queridos, já condenados, mas Cristo nos resgatou com o seu precioso sangue vertido lá na cruz do Calvário. Hoje não há mais necessidade de nós sacrificarmos um animal e passarmos o seu sangue nas nossas portas, porque Cristo mesmo, ele se fez esse cordeiro. Cristo, ele passou por esse sacrifício. Foi Cristo mesmo que foi que feridas, chagas foram abertas nele mesmo, no seu próprio corpo, e o seu sangue foi vertido, queridos. E nós temos libertação, nós temos liberdade, nós somos resgatados, nós somos livres da morte, da condenação eterna, pelo precioso sangue de Jesus. Somos salvos pelo sangue de Jesus, da morte eterna, da condenação eterna, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Mais uma vez, a sombra do passado, revelando a Jesus Cristo para aquele povo, irmãos. E o terceiro e último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, desse texto de Êxodo 12, está no verso 8. Ele vai dizer: comerão a carne assada, com ervas amargas e pão sem fermento. E todos os anos, então, eles se assentavam ao redor da mesa para comer o cordeiro assado com ervas amargas e os pães sem fermento. Mas olha só, queridos, em Mateus capítulo 26, do verso 17 ao verso 30, ali vai contar, ali vai dizer sobre a última Páscoa que Jesus comeu com os seus discípulos. E ele vai contar também sobre a primeira ceia que o Senhor instituiu. Então Jesus ele vai comer essa última Páscoa com os seus discípulos. Mas no verso 26 vai dizer assim: mas enquanto comiam a Páscoa, Jesus tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha o que aconteceu, queridos. Na quinta-feira, antecipadamente, Jesus e os seus discípulos comem a Páscoa. Mas enquanto eles comiam, Jesus, ele dá graças ao pão e ele dá graças ao suco, ao vinho. E ele vai dar graças, queridos. E nesta hora, Jesus Cristo ele faz algo. Jesus Cristo ele vai substituir a Páscoa pela ceia do Senhor. Aí assim nós comemos o pão e nós bebemos do cálice regularmente, todos os meses, para fazer memória do corpo de Cristo, irmãos. Então nós podemos dizer que aquela de fato foi a última celebração da Páscoa. Esta Páscoa, querido, que eles deveriam comer a carne assada com os pães asmos e as ervas amargas. Jesus Cristo, então, ele substitui isso. Vocês daqui para frente, vocês não precisam mais comer destas ervas, comer desta carne, comer deste pão sem fermento. Daqui para frente vocês comerão o pão que representa a minha carne, e vocês beberão do vinho, do cálice que representará o meu sangue. Jesus Cristo estava fazendo menção do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, irmãos. Nós fazemos a memória do sacrifício de Jesus Cristo e nós celebramos a ressurreição de Cristo Jesus. A Páscoa, queridos, era uma festa judaica que simbolizava a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que ressuscitou. A Páscoa, irmãos, nada mais era do que a sombra e que deu lugar a uma realidade. E esta realidade se chama Jesus Cristo. Cristo Jesus. Esta é a realidade, queridos. Eu quero finalizar aqui com 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Na parte B deste verso, o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo vai dizer que para nós cristãos, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer uma aplicação desta mensagem e eu quero trazer aqui para você, porque nós chegamos no final desta série de mensagens, Jesus em Casa. E talvez você fale assim: puxa, Bruno, hoje é o final dessa série e você não falou sobre Jesus em casa. Mas eu quero dizer que por conta do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, todos os homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as nações são convidados, queridos, a serem participantes do corpo de Cristo. O que antes era restrito para um único povo, Jesus Cristo, o seu sacrifício, abriu, queridos, sem distinção, para todo aquele que crer. Esses serão chamados, esses serão feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos. Olha isso. O que isso significa? Que Jesus está na casa de todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo está na casa de todo aquele que o reconhece, que reconhece a sua vida e o seu sacrifício, irmãos. Olha que maravilha. Jesus Cristo está na casa. Se você reconhece que que a vida de Cristo e os seus sacrifícios são como a Bíblia diz que é, se você confessa
Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que acontece? Jesus está na sua casa. Glória a Deus por isso, irmãos. E assim como nós vimos na casa de Zaqueu, na casa de Jairo, na casa de Lázaro, Jesus operando ali salvação, transformação, milagres. Jesus operou liberdade, libertação, irmãos. Certamente, queridos, se você crê nesse Jesus Cristo, Ele está na sua casa e nesse momento Ele está operando transformação, milagres, Ele está operando salvação, Ele está operando libertação sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus irmãos. Jesus é em casa. Não se esqueça, nesse dia tão especial, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo é a tua Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, irmãos. Amém, queridos? Que você fique com Jesus e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, essa que Jesus instituiu para fazermos memória do seu corpo, da sua morte e da sua ressurreição, até que Ele venha. E a palavra vai dizer, 1 Coríntios 11, 26, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha, irmãos. Amém, queridos? Se você está com o Senhor Jesus, se você está em comunhão com o corpo de Cristo, então este momento é para a sua vida, irmãos. Eu gostaria que você pegasse os seus elementos, o pão e o suco, irmãos, que nós vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esta hora, Deus. Oh Deus, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor vive está, Deus. Nós adoramos a um Deus que é vivo, nós adoramos a um Deus que é real, Pai. E nós participamos desta mesa, Deus, desta mesa da comunhão com o Senhor, desta mesa de comunhão, ó Deus, com os meus irmãos. Por isso nós oramos por este pão, ó Deus, que simbolicamente, ó Deus, ele representa, Deus, o teu corpo, ó Pai, que foi moído, ó Deus, que foi maltratado, Senhor Jesus, ó Deus, que passou, Senhor Jesus, por muitas dores, Senhor Jesus. Ó Deus, por esse sacrifício, ó Deus, tão doloroso, Senhor, imensurável, Senhor Jesus. Ó Deus, nós consagramos este pão, ó Deus, nesta hora. Nós consagramos também, Deus, este suco, ó Deus. O suco, Senhor Jesus, que representa, Deus, o teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Nesse sangue que nós cremos que há perdão para os nossos pecados, que há remissão de pecados para nós, Deus, nós o consagramos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que você possa comer do pão e beber do cálice, em memória de Cristo Jesus. Que nós possamos estar firmes no Senhor, esteja preparado, porque Ele vem, Ele vem. Amém, queridos? Deus abençoe.